Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, Anderson, do canal JW Verdadeiro. Venho através desse vídeo fazer uma breve pergunta para vocês. Pense bem na pergunta que eu estou fazendo, uma pergunta direta, mas a resposta não é tão simples. Vocês sabem realmente a diferença entre cérebro de rico e cérebro de pobre? Pense bem na pergunta que eu estou fazendo. A diferença entre cérebro de rico e cérebro de pobre. Mas vamos falar de uma outra maneira. Diferença clara e objetiva de comportamento, de ação, de atitude de rico para pobre. E esse vídeo eu não estou aqui para ofender ninguém, para menosprezar ninguém. Eu estou querendo que vocês prestem atenção de forma clara e objetiva nessa pergunta. Qual é a real diferença e a maneira como eles enxergam as coisas? Vamos pensar por um breve momento. Vamos falar de plantação. Se nós dermos uma semente para uma pessoa de mentalidade rica, o que ela vai fazer? Ela vai plantar, ela vai regar, ela vai cuidar da planta, ela vai fazer essa planta germinar, essa planta vai crescer, e essa planta no futuro vai atingir seu auge de adulto e no final vai dar bons frutos, vai dar frutos. E o que o pobre faz? Se você der uma semente para o pobre, analisa bem essa pergunta. Talvez, dependendo do que for, ele vai comer, dependendo da semente, dá para a semente comer. É mais ou menos assim. Se você der um valor para uma pessoa que pensa grande, que pensa financeiramente, o alvo dela vai ser o quê? Vai ser fazer multiplicar. O outro que recebeu, o outro personagem da história que eu estou citando aqui, o pobre, mentalmente falando, estou falando que eu sou pobre de dinheiro, ele vai consumir o dinheiro. Mais ou menos assim, se ele recebe o salário no final do mês, ele gasta tudo porque teoricamente, futuramente ele venha receber. Então você tem que pensar como que cada cérebro age. Uma coisa muito interessante é você começar a observar que você trabalha um mês inteiro, quer dizer, você produziu um mês inteiro para que no final, nesse percurso de um mês, você recebesse um salário. Mas você já percebeu que interessante nesse salário? A pessoa pergunta, quanto você ganha? Quanto você recebeu? Primeiro que é uma indelicadeza perguntar isso, mas vamos tirar um pouco a parte da indelicadeza de lado e vamos focar na parte prática da pergunta. Quanto que você ganha? Pensa bem, será que essa pergunta é correta? Você não ganhou, você trabalhou um mês inteiro para receber aquele valor depositado na sua conta. Então você não ganhou, você trabalhou. Você trabalhou, se esforçou para ganhar, ou seja, você teve um mérito de receber aquele salário no final do mês. Já pensou? Parece pouca coisa, mas não é? Outra coisa muito importante, comece a observar as pessoas que têm mentalidade rica, como que elas agem, o que elas fazem. Comece a observar. Eu dou uma dica para vocês, veja vídeo na internet, outros youtubers falando, veja blog, estude, veja os grandes personagens financeiros, como é que eles agem. Vá, por exemplo, faça o teste, vá numa praça de alimentação do shopping, veja como está cada família ali constituída. É apenas um teste. Mas voltando à pergunta aqui, você precisa ter e entender o seguinte, ter na tua mente, eu estou querendo dizer, a ideia, por assim dizer, de saber que o seu ser, nesse caso, é um pouco mais importante que o seu ter. Você tem que ser, ou seja, ter a mentalidade rica, começar a estudar, começar a procurar saber como que funciona esse mercado, para você se tornar um rico. Você tem que ser um rico para depois você ter rico, você se tornar rico. Aí você não pode vir com aquela desculpa que você não tem tempo. Não, você tem tempo sim, e você sabe disso. Veja que você faz um percurso de um dia e como você elenca suas prioridades, a questão de prioridades.
Ah, tem que trabalhar? Tem que estudar? Tem que cuidar da família? Tem seus afazeres diários? Tem. Mas quanto tempo, de forma clara e objetiva, você perde assistindo televisão, programa de auditório, ou no sábado ou no domingo? Já pensou em escutar um audiobook no carro? Tá dirigindo o carro mesmo, põe um audiobook. Em vez de assistir coisa chata na televisão, escuta uma matéria interessante no YouTube, um vídeo. Aí você vai começar a se inteirar. Mas vamos observar bem. Qual é a diferença entre rico e pobre? Só nisso que eu falei, nesse pequeno exemplo, já mostra. O tempo é dinheiro. Como que você utiliza o seu tempo? Como que você está utilizando o seu tempo hoje, agora? Pense bastante nisso. Gostaria que vocês colocassem aqui embaixo os seus comentários, dessem um like e se inscrevessem no canal, ativem o sininho de notificações para que você sempre receba novos vídeos. Vou encerrando o vídeo por aqui, que eu gostaria que vocês pensassem bastante no tema de hoje. O que é mentalidade de pessoa, mentalidade rica e mentalidade pobre. Pense muito bem na diferença disso aqui, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Até breve.